Queridos, graça e paz, quero nessa noite ler um texto da Palavra de Deus com vocês. O texto se encontra em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quero falar da temática de hoje, um vírus chamado pecado. Queridos, confesso que não me cai muito bem, não me sinto muito feliz falando a princípio do que eu quero trazer como uma fonte do estado de Minas. Ele trouxe quando iniciou esse problema do vírus chamado Covid-19. Bom, em uma página do seu jornal, o Estadão de Minas, ele diz que o coronavírus ele surgiu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Uma cidade aproximadamente de 11 milhões de habitantes. A partir dessa data, do dia 31 de dezembro de 2019, o governo chinês ele decretou ao mundo, à OMS, o cuidado que deveríamos ter em relação ao Covid-19. E aí, esse Covid-19 espalhou-se pelo mundo até os 5 continentes que nós conhecemos. E chegou no Brasil, chegou no nosso solo, na nação brasileira. Pois bem, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do Covid-19 em 26 de fevereiro. O ministro da Saúde confirmou que um senhor aproximadamente de 61 anos, que tinha vindo da Itália e chegando ao Brasil, na cidade de São Paulo, já contraído com esse vírus, e a partir daí então infectou, e hoje nós temos vivido essa pandemia aqui na nossa nação. Mas, queridos, não é esse momento um momento de falarmos sobre isso. A ciência e a OMS, ainda falando sobre esse Covid-19, tanto a ciência como essa Organização Mundial de Saúde fala que o Covid-19 ele traz alguns sintomas no ser humano. Então, quais são os sintomas que trazem o Covid-19? Então, dor de cabeça, febre alta, tosse seca, e problemas respiratórios, o mais grave, a pneumonia. Esses são os sintomas que alguém que foi infectado por esse vírus, mas também a ciência e a OMS fala que o estado mais grave desse vírus é quando ele fatalmente leva à morte. Traz, então, o óbito àquela pessoa. Então, nós temos sintomas e temos, infelizmente, o resultado final dele, o estado mais grave, que é a morte. Eu quero, como um conselho pastoral, dizer que temos que ter o cuidado físico, emocional, mas também espiritual das nossas vidas. Então, como conselho, eu estou aqui para dizer que precisamos justamente ter o cuidado, como cidadãos, como seres sociais que nós somos, cuidar então das nossas vidas, cuidar da nossa nação e se precaver, se preocupar em termos um distanciamento daquilo que pode trazer males para as nossas vidas. Então, esse distanciamento seria um distanciamento, por exemplo, nas nossas mãos, contato com os nossos olhos, com a nossa boca, com o nosso nariz, e também de algumas pessoas infectadas. Mas esse vírus, ele provavelmente infectará muitas pessoas ainda,
pode, infelizmente, trazer alguns males, como a morte. Mas, queridos, a Bíblia também fala sobre um outro vírus, e esse é também devastador. Então, a Bíblia, quando fala de um vírus chamado pecado, a temática de hoje nossa é sobre isso, um vírus chamado pecado. E aí a Bíblia vai dizer que ele também teve o seu início, esse vírus chamado pecado. E não diferentemente do vírus chamado Covid-19, o vírus chamado pecado, ele também traz as suas consequências, ele traz os seus sintomas, ele também causa a morte, que é a separação total de Deus, do ser humano, a criatura, e Deus, o seu Criador. Por isso, queridos, eu quero, nesta noite, falar do que a palavra de Deus nos diz, então, sobre o início desse vírus chamado pecado. Olha o que a palavra do Senhor nos diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse é o início do vírus chamado pecado. É evidente que na raça humana, porque esse vírus ele é tão letal que fez com que Satanás, Lúcifer, diante da sua rebeldia com seus anjos, fossem precipitados do céu, porque também Lúcifer permitiu que o pecado entrasse no seu coração. Mas na raça humana se deu quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e eles cometeram o pecado. Permitiram que a serpente pudesse introduzir sagazmente nos seus corações o vírus chamado pecado. A partir daí, então, o vírus chamado pecado começou e entrou como porta de entrada nos corações da raça humana. Haja vista que nós somos filhos de Adão e Eva, como raça humana. Então, esse vírus iniciou, a Bíblia fala que ele destruiu o relacionamento entre um casal, um homem e uma mulher, que tinham sido criados para o louvor e a glória do Senhor, para que eles pudessem dominar sobre todos os répteis, todos os animais, todas as aves do céu, tudo. Deus deu essa virtude, esse privilégio a Adão e Eva. Mas eles permitiram que esse vírus chamado pecado penetrasse em suas vidas. Esse vírus chamado pecado também, além de ter o início, ele também teve a sua contaminação, a sua proliferação. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo está dizendo em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que esse vírus chamado pecado entrou em Adão e Eva. Portanto, também esse vírus chamado pecado entrou em nossas vidas. Então ele vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então esse vírus chamado pecado contaminou toda a raça humana por esse homem. Ninguém está livre desse pecado, desse vírus que destrói a raça humana espiritualmente. Uma terceira coisa que, além de ter início esse vírus chamado pecado e de trazer a sua contaminação, esse vírus também, ele trouxe um isolamento. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Olha só, queridos, que esse pecado, esse vírus chamado pecado fez. Ele isolou o homem da presença do Senhor. Ele trouxe isolamento. O pecado afastou o homem da presença de Deus, da glória de Deus. Deus não queria que o homem ele vivesse isolado.
Não, mas que vivesse em harmonia, em sintonia com ele, em comunhão com ele. Mas esse vírus devastador chamado pecado, quando ele entrou, como diz o apóstolo Paulo, e que todos pecaram, estão afastados, isolados da glória do Senhor. E Jesus, ele é aquele que pode, e vamos ver aqui, trazer o homem novamente, tirar do confinamento, do isolamento, da separação, da intimidade, da aproximação com o Deus Criador. Queridos, uma quarta coisa que esse vírus chamado pecado também veio trazer a nós, a morte. Ele teve seu início, ele teve a sua contaminação e ele trouxe isolamento entre o homem e Deus, o afastamento entre homem e Deus. Mas ele veio trazer também a morte, que já é uma espécie de separação, é uma espécie de isolamento, mas a morte espiritual que o pecado veio trazer, ou esse vírus chamado pecado. Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 23, parte A, ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Esse vírus chamado pecado, ele não só traz sintomas, mas ele traz morte. Enquanto, queridos, preste bem atenção, o homem contaminado pelo vírus, todos os homens, o que diz o apóstolo Paulo, todos pecaram. Todos pecaram e estão afastados. Todos os homens, todos nós cometemos o pecado. E por isso nós estávamos, ou alguns estão mortos, separados de Deus. Uns agora, nesse exato momento, outros reconciliados. Mas eu quero dizer a você que ainda há chance, ainda há esperança para você, que Jesus pode mudar a sua situação de separação, de morte. O pecado iniciou sim na sua carne, na minha carne, na nossa carne. O pecado em si nos contaminou. Ninguém pode dizer que não fomos contaminados, porque a palavra vai dizer que todos pecaram. E a palavra do Senhor vai dizer que todos estão afastados, ou seja, todos estão isolados. E o salário do pecado é a morte. Todos que cometeram pecado têm sido afastados da presença do Senhor. E todo homem que se afasta da presença de Deus é considerado um homem morto por causa do pecado. Mas, querido, o que Deus faz nas nossas vidas, o que Deus pretende fazer em nossas vidas, é algo formidável. E mesmo que o pecado tenha iniciado nos nossos pais, nós fomos contaminados, separados, isolados da comunhão de Deus, do relacionamento com Ele. Ele nos fez para o louvor da sua glória. Mas o homem preferiu não dar louvor à sua glória, mas a glória do homem, a glória do mundo, a glória do pecado, a pecaminosidade, esse vírus que destrói, provocando a morte. Eu não sei como você está. Você pode estar vivo, bem de saúde, bem financeiramente, mas eu quero dizer a você, se esse vírus chamado pecado, que está dentro de você, não for eliminado, ele levará você à morte eterna, porque essa morte espiritual, quando nós cometemos o pecado, esse vírus, somos afetados por ele, nós já estamos mortos, mas ainda há solução, ainda há esperança enquanto vida. Mas depois da morte segue-se o juízo, diz a palavra do Senhor. Então esse é o tempo do refrigério, é o tempo da cura de Deus na tua vida. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, porque Jesus, ele veio eliminar também esse vírus chamado pecado ou a sua morte. Jesus, eu quero dizer para você, Jesus é a tua cura. Se esse vírus chamado pecado veio te destruir, mas eu quero dizer a você que existe um remédio, existe um antídoto, existe uma vacina para a tua vida. Existe sim. Jesus é a tua cura, Jesus é o teu remédio, Jesus é a tua saída, Jesus é o teu antídoto, Jesus é a tua vacina, Jesus é a tua salvação, querido. Jesus é a nossa salvação. Olha o que a palavra do Senhor diz. Em 1 de João, no capítulo 1, versículo 7.
Preste atenção, está aí o remédio para a cura. Para essa cura desse vírus chamado pecado, que traz a contaminação, o isolamento, traz a morte, mas também a saída, a cura para esse vírus chamado pecado. Preste bem atenção na leitura desse versículo. Ele não deve ser apenas um versículo verbalizado, mas deve ser um versículo, uma palavra aceita no teu coração, no nosso coração. Isso traz, sabe o que? Cura. Isso traz salvação. Isso traz libertação desse pecado que causa a morte, a separação presente e eterna em Deus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, queridos, nos cura de todo pecado. Cura-nos desse vírus chamado pecado. Meu querido, se cuida. Cuida da tua vida física. Cuida da tua família. Se cuide nesse tempo difícil. Esse tempo em que nós estamos vivendo. E que esse vírus chamado Covid-19 pode até contaminar o homem. Trazer sintomas como dores de cabeça, como dores de garganta, febre alta, tosse, diarreia, pneumonia, quem sabe a morte. Mas é apenas um vírus físico, que pode até matar o físico, mas não pode matar a alma. Mas se o pecado, esse vírus chamado pecado, persistir em nós, ele não só traz os sintomas, como o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 e 17, que é justamente, que são as obras da carne. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a descrença. Tudo isso são sintomas do pecado, do vírus chamado pecado. E a sua maior consequência é a morte. Mas mesmo assim, em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida e você verá a glória do Senhor se manifestando na tua vida. Você experimentará a cura de Deus. Ele é o médico dos médicos e Ele trouxe, sim, Ele trouxe esse antídoto, essa vacina para o pecador. O sangue do seu Filho, vertido na cruz do Calvário, é o único remédio para a cura do seu vírus chamado pecado. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam derramadas, Senhor, sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Que o anjo do Senhor continue acampado ao redor da tua igreja, do teu povo, hoje e sempre. Essa é a nossa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe.